A gente está aqui reunido para a disciplina de PIP7 com o professor Túlio. O professor Túlio ele é formado em Geografia e mestrado e doutorado em Geografia também tem um doutorado em História, e sempre aí ativo nessas questões das lutas de classes, né, e dos movimentos sociais. Então, não teria pessoa melhor para que a gente conversasse um pouquinho sobre a geografia antirracista. Hoje a gente percebe o quanto é importante a formação dos professores, futuros professores de geografia do ensino básico e também do profissional em geografia, que consiga ter essa visão antirracista e anticolonial para que a gente consiga caminhar para um mundo melhor, digamos assim, né? Eu quero agradecer, obrigado, Ana, Maria Clara, Maria Elvira, Flávia, né? Eu quero agradecer cada uma de vocês aí, né, pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu fico muito, muito feliz, né, de ter sido contemplado aí, ter sido lembrado, né, porque essa questão que trabalha o antirracismo, o anticolonialismo, já é um projeto, né, antigo, né, e a gente tem que cada vez mais buscar aperfeiçoar, inserir isso nos projetos de extensão, nas atividades educacionais. Então, quero só agradecer, parabenizar também a professora Adriani, né, pelo trabalho que ela tem desenvolvido, pela disciplina. Então, quero só agradecer. Eu me formei em Geografia há muito tempo, né? E, né, nesse percurso de mais de 20 anos de formado, não era uma temática, né? A gente não, em nenhum momento na universidade nós discutimos formalmente o racismo, né? Na sala de aula, nós nunca discutimos o racismo, né, na minha formação. Fora da sala de aula, nós tínhamos os ambientes, né, não oficiais, né, que eram os ambientes, né, do DA, né, lá tem um diretor acadêmico, o centro acadêmico, né, os nossos grupos de estudo, que nós discutimos já, mas fora da sala de aula. A sala de aula, o racismo para aquele conjunto de professores, professoras, teóricos, teóricas, não era um problema, né? Mas para nós sempre foi um problema, né? Então a gente tinha sempre essa organização, movimento, tínhamos um movimento muito grande na universidade contra o racismo, o machismo, a homofobia, né? Era um movimento bem grande, assim. Então, toda essa questão antirracista não veio da minha formação oficial, né? Veio da formação feita fora da sala de aula. Boa tarde, professor, boa tarde a todos. Então, o objetivo dessa entrevista, né, é um trabalho a ser desenvolvido pela disciplina do Projeto Integrado de Pesquisa e Prática Pedagógica 7, o PIP7, para a gente discutir a educação antirracista na visão de um professor do Instituto de Geografia, né, e de um professor que já está avançado, né, já passou pela graduação, pelo mestrado, pelo doutorado, para discutir como se desenvolveu essa educação antirracista ao longo do tempo. Boa tarde, Túlio, boa tarde às meninas, boa tarde a todos, e a minha pergunta para o Túlio é a seguinte: trabalhar a cultura África-Brasil é de extrema necessidade e importância na formação histórica do país. Você sugere alguma alternativa ou ferramenta que minimize a discriminação racial vista intensamente hoje nas escolas e na própria sociedade? Boa tarde, Maria Elvira, obrigado pela pergunta. Eu penso que essa construção cultural, né, da relação que se tem, né, entre a nossa processo histórico, né, que a gente precisa entender que o processo histórico cultural nosso é formado de duas perspectivas, né? Uma perspectiva escravocrata, né, que culmina, né, diretamente na organização de uma sociedade racista, e uma sociedade que luta, né, contra o racismo, né, que culmina, então, né, em todos esses movimentos sociais de ruptura e movimentos revolucionários dentro do Brasil. E aí nós temos uma cultura racista, né, uma cultura brasileira, uma cultura nacional racista, né, que busca sempre trazer um processo de inferiorização, né, do negro e da negra no Brasil. Por quê? Porque ainda somos uma sociedade escravocrata. As mesmas famílias que têm um poder econômico, né, na época dos engenhos,
tem até hoje, e mandam no Brasil, são famílias brancas. Por outro lado, a gente tem uma cultura de resistência, uma cultura de resiliência, uma cultura de resistência, que é a cultura que se constitui, então, como cultura afro-brasileira. A cultura afro-brasileira, então, ela não é exótica, ela não é, sabe, uma questão ligada à comida, ela não é uma questão ligada à dança, ela é uma questão de resistência como um todo. Então, a gente precisa entender que existem dois caminhos culturais, um caminho do homem branco, descendente do europeu, né, escravocrata, e um caminho, eu digo do homem branco, é do homem branco mesmo, não inclui a mulher branca aí não, né, porque é uma sociedade machista. E no outro caminho a gente tem, né, o homem e a mulher, negro e negra, né, na composição de uma ruptura integral com esse racismo. Essa cultura, né, como a gente pode estar trabalhando com isso, é justamente mostrar esse caminho, mostrar que existe uma cultura que a sua constituição histórica é uma constituição de luta, de ruptura. Então, permanentemente, essa ruptura se dá onde? Se dá quando as mulheres se organizam nas comunidades, nas vilas, nos bairros mais pobres, e cria, por exemplo, um clube das mulheres, ou a associação das mulheres, né? O clube das mães, né? Por exemplo, que traz como organização a luta direta contra toda forma de opressão. Quando você pega, por exemplo, em plena ditadura militar, você teve um conjunto considerável, chamado Clube das Mulheres, Clube de Mães, né? A Clube das Trabalhadoras, Associação de Bairro, né? Que foram mulheres majoritariamente negras que se organizaram, né, para fazer o rompimento com isso. Então, o que eu proponho é que as escolas, os professores, as professoras, consigam passar para os alunos que a cultura racista ela é individualista, ela é opressora, né? Ela é racista, ela é majoritariamente genocida, né? Ela é destruidora de tudo. E a cultura afro-brasileira não, é uma cultura de vida, é uma cultura que cria vida. Mas ela só vai criar vida a partir do momento que ela se estabelece enquanto coletividade. Então, a cultura afro-brasileira ela é coletiva. Então, como são nas escolas? Nossas escolas não são coletivas. A universidade, a formação não é coletiva. Então, nós estamos ensinando o quê? Estamos ensinando uma cultura racista. Mas na escola não ensina, não fala nada do racismo, ensina justamente quando os valores racistas escravocratas se constituem enquanto elementos teóricos, metodológicos e práticos da educação. Então, é mais ou menos essa sugestão, a coletividade, né? E aí a gente pode fazer uma infinidade de atividades. Leituras, poemas, trabalhar com mapas, né? Então, um monte de possibilidades. Vou fazer a próxima pergunta agora. Em sua opinião, quais são as medidas que devem ser feitas para que o ensino da África e da cultura afro-brasileira sejam eficientes, tanto na educação básica quanto superior? Eu acho que a gente precisa começar, né, na formação superior. Eu acho que são, né, claro que tem que ser na educação básica, mas a educação superior precisa de maior atenção. Né, justamente por quê? Porque depois, né, as professoras e os professores vão trabalhar com essa molecada lá, né, no ensino fundamental, no ensino médio. O que seria muito adequado? Seria justamente, né, trazer, um dos pontos mais significativos, trazer aspectos positivos do continente africano. Porque quando a gente fala África, no imaginário das pessoas tem leão, zebra e escravos. E na África nunca teve escravos, teve homens e mulheres que eram livres e foram escravizados e escravizadas. Então, a gente precisa mostrar esse lado positivo. As primeiras universidades que surgiram no mundo estão no continente africano. Os grandes filósofos teóricos, as grandes guerreiras, né, mulheres guerreiras, né, as grandes mulheres intelectuais estão na África, né, no processo histórico. A maior civilização da humanidade que já teve, né, em termos de sofisticação de ciência, tecnologia, construção, está na África, o Egito. Né? As primeiras universidades surgiram onde? Na Somália. Então, assim, quando a gente começa a pensar na África, a gente precisa trazer esses elementos positivos e que formaram a nossa cultura. Por exemplo, não existiria a Grécia se não fosse a África. Toda a cultura egípcia era levada para a Grécia. Toda a organização depois da poesia, do teatro, né, da arquitetura, ela é originária do Egito. Então,
o Egito, né, ele leva essa cultura, então, para o continente europeu. O que a gente precisa ensinar, né, na formação é justamente isso, né, e buscar as bases teóricas, né, de teóricos e teóricas, né, da geografia, por exemplo, no caso da formação de geografia, né, que sejam do continente africano. Então, nós temos a Graça Machel, Samora Machel, né, nós temos um conjunto, né, de pensadores e pensadores que o Martinica, né, da ilha de Martinica, né, o Frantz Fanon, né, que depois vai lutar as revoluções no continente africano. Então, você tem um monte de pessoas intelectuais que estão ali no continente africano e que precisam terem, né, vamos colocar assim, essa forma de atenção a essas leituras, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Outro ponto para ensinar para a molecada é justamente isso, né? Para a molecadinha, né? É justamente mostrar que a escravidão não foi natural e nunca existiram escravos, né? E que o homem branco, né? O homem branco europeu cometeu inúmeros genocídios. A gente precisa mostrar, por exemplo, tem uma foto que quando eu vejo, toda vez que eu vejo, me dá muita vontade de chorar, né? E ao mesmo tempo muita raiva, né? Que é aquela foto que o pai não colhe, né, o Congo belga, e agora recente, 1910 a 1915, a foto agora, né? Tem, né, menos de 100 anos. O pai não colhe a quantidade certa de algodão, definida, né, pelo rei Leopoldo, né, da Bélgica, né, que historicamente definido, e aí simplesmente corta a mão da criança de 5 anos, filha desse homem que não colheu o algodão adequadamente. Então, essas questões parecem muito brutal para mostrar para as crianças, mas não é, né? Por que não é? Porque tem que mostrar sobre a violência, não precisa mostrar a foto, né? Mas pode contar, pode mostrar a violência para que a criança entenda que todo o continente africano, toda a cultura africana, se houve resistência, foram homens e mulheres muito acima da média, porque eles conseguiram resistir a toda essa opressão e essa destruição. Então, quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que a violência do europeu ela está ainda agora no nosso cotidiano. Quando tem todos os dias morrendo homens e mulheres nas periferias, né, das cidades, negros e negras, né, está morrendo por quê? Porque é herança dessa violência. Então, né, até mesmo a mídia, né, como a mídia trata, né? Então, para falar da África, falar da cultura africana, a gente precisa lembrar de violência, e precisa lembrar da inteligência, da força, né, desse processo de ruptura, né, permanente. Obrigada. A terceira pergunta desde o início da sua carreira acadêmica até os dias atuais, quais foram as principais mudanças, pensando na questão racial no ensino? Foram muitas, né? Muitas mudanças, né? A lei que trata do ensino é do começo dos anos 2000, do ensino da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. Depois passa também a incluir a indígena. Mas não há nenhuma obrigação referente à geografia. Há uma obrigação da literatura, da arte, da história, mas a geografia não aparece, né? E aí eu sempre me perguntei por que a geografia não aparece, né? A geografia não aparece justamente porque nós somos, os outros ficam bravos quando eu falo isso, mas nós somos a ciência mais revolucionária. Por quê? Porque nós damos a ideia de vida imediata em múltiplas relações em 30 segundos para um aluno, para a aluna. Ele consegue entender a vida dele muito rapidamente, as relações espaciais são estabelecidas, 30 segundos, 1 minuto, você explicou ali, consegue entender todo esse processo de opressão. As mudanças foram muitas. Igual eu falei, né, na minha época de faculdade, a gente não discutiu racismo dentro da sala de aula, né? Era uma questão que não tinha importância. Não tinha importância por quê? Porque em todo o departamento de geografia, nós tínhamos um professor negro. Um professor negro. Todo o departamento de geografia, todo ele, era um único professor negro. E estudantes na sala de aula, estudantes também na sala de aula, a gente falava que a geografia era o curso da miséria, né, porque a gente era todo mundo pobre, grande parte miserável, né? Nós também tínhamos pouquíssimos alunos e alunas negras e negros. Então, assim, mesmo sendo um curso, né, no qual havia uma quantidade
a maioria dos alunos eram oriundos da classe trabalhadora, tinha poucos negros e negras. Então, falando em termos quantitativos, hoje mudou muito. Em termos qualitativos, então, nem se fala, melhorou muito também, né? Porque essa discussão aparece, né? Nunca nós tínhamos feito essa discussão na sala de aula, nem no mestrado e nem no doutorado, né? No doutorado da história aqui, que eu fiz doutorado agora em 2000, acho que eu entrei em 2011, né? Acabei em 2015 na história. Na história, como já tinha essa lei já consolidada, e a história é obrigada, né, a trabalhar com essa questão, no doutorado da história eu escutei, mas na geografia não. Na geografia não, né? Mas, mesmo assim, a mudança não foi profunda, né? Não foi profunda, porque não chegou cá na molecadinha, não chegou no ensino fundamental, né? Não chegou isso ainda, né? Tanto é que, né, eu sou professor de estágio, vou para as escolas, estou, né, fazendo sempre projetos de extensão, estamos nas escolas, e a gente não vê essa discussão a fundo nas escolas. A gente vê o Dia da Consciência Negra, pronto, né? E aí tem escola com o Dia da Consciência Negra, vamos valorizar, então, a vestimenta negra, né? Dessa uma forma, né? Com essas palavras. E aí fala, né, olha, vocês querem vir com roupa afro, venham, né? Sabe, como se isso resolvesse algum problema, como se trouxesse alguma questão. E não, né? Ou seja, está só tornando a coisa exótica, né? Sabe, né? E se a pessoa quiser usar a roupa africana, vestimentas afro, o tempo todo ela pode usar, né? Ou seja, não tem um dia específico que ela possa usar. Então, assim, há ainda um desequilíbrio muito grande, né, entre a universidade, que está produzindo agora, né, e a escola. A escola não está estabelecendo esse diálogo, né? E aí a gente precisa estabelecer esse diálogo. Por exemplo, vocês estão sendo formadas agora, né, professoras, né, ou pesquisadoras, ou professores pesquisadoras, que vão atuar diretamente com diversos temas. Natureza, cartografia, né, meio ambiente, mas todos eles vocês têm que olhar para essa questão do racismo, do machismo, da homofobia, da opressão, ou seja, vocês não vão conseguir olhar simplesmente um mapa, né, e falar sobre o mapa sem trazer essas questões. Por quê? Porque está na formação de vocês. O tempo todo, por exemplo, quando eu era criança, nós tínhamos atitudes racistas na escola, né? Então a criança negra sofria o racismo, né? E ninguém fazia nada, ninguém colocava essa questão, né? Hoje não, hoje se acontecer, isso dá um grande rebuliço. Então houve-se uma melhora considerável, mas ao mesmo tempo também houve, né, uma situação de desequilíbrio, né, com a eleição do Bolsonaro, né? Por quê? Porque com a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro começou a falar que tudo isso era mimimi, racismo era mimimi, machismo era mimimi, homofobia era mimimi, tudo era mimimi. Ou seja, todo um discurso que não tem nenhuma finalidade de trazer melhoria para a classe trabalhadora brasileira, para homens e mulheres negras, né? Ou seja, nada, era simplesmente desqualificando qualquer reivindicação de luta. Era isso, não sei. Obrigada, professor. Sim, obrigada. E agora, para fechar, né, nosso ciclo de perguntas, e complementando aí as perguntas, eu preparei uma pergunta de um relato mesmo, se você consegue pensar em algum momento marcante, algum acontecimento durante a sua trajetória acadêmica que fez você pensar, que fez você questionar essa questão, falar, nossa, realmente a gente precisa debater o racismo na universidade, a gente precisa falar sobre isso. Aqui você falou um pouco sobre que tem poucas pessoas negras no ensino superior, mas gostaria de saber se houve algum momento marcante que você consegue compartilhar com a gente que causou essa indignação, essa revolta dentro de você, que fez com que hoje você acredite que faça sentido para você ter essas práticas antirracistas na sua profissão de docente. Tem algumas situações, né? Na própria formação, né, minha, né, a gente presenciou várias situações complicadas, né? A gente se posicionou, mas, né, essa questão mais específica da formação, teve que pedir autorização para a pessoa para contar a história, né? Mas outras situações da qual eu estava envolvido, né, diretamente presenciei, foi justamente, né, na própria Universidade, né, Federal de Uberlândia, docentes, né, questionando a capacidade intelectual, né, de uma aluna muito
muito querida, muito inteligente, né? Uma lutadora, uma guerreira, né? Justamente pela forma, né, dela agir, né, dela se comportar, né, muito tímida, né, muito fechada e negra, né. Então, assim, né, eu fiquei, né, bem chocado com isso, né, foi um choque, porque é um processo histórico, né, muito recente, e ela superou absolutamente tudo isso, né, e tem uma construção linda, né, foi para pós-graduação, né, já está acabando o doutorado. Então, assim, essa situação, né, dentro de uma grande universidade, é formado por pessoas que têm um mestrado, doutorado, pós-doutorado, viajam para vários lugares do mundo, né, faz a gente continuar, né, essa necessidade, né, a gente ter o tempo todo essa luta, né, antirracista, né. Perfeito, professor, obrigada. A pergunta era nesse sentido mesmo, da gente ver que não é mimimi, né, que as coisas acontecem, que a gente presencia isso e até no contexto social. E é isso, obrigada pela participação, obrigada pela resposta. Que agradeço, gente. O que nós temos é só agradecer. Estar com o Túlio é um ponto a mais que a gente tem, tanto na educação como na vivência, porque a simplicidade dele diz tudo e nos ensina tudo o que a gente vai poder enfrentar e principalmente o que o professor vai ter que enfrentar mais adiante, logo que cada um tiver sua turma, tiver sua sala de aula, são problemas do cotidiano hoje e que estão presentes em cada escola do município, do estado ou até mesmo na universidade. O que nós temos mesmo é só agradecer ao Túlio, agradecer a Adriane a oportunidade e a gente continuar e dar as mãos para que essa luta continue. Obrigada, Túlio, e obrigada a todos.